um dos temas mais obscuros da história do Brasil e da América do Sul, passivo mesmo de censura e de fáceis distorções. Hoje falaremos sobre a enigmática Zui Migdal, uma organização criminosa que aliciava, traficava e prostituía mulheres, mas que se escondia por trás de uma instituição de caridade. A desumana, mas também invisível, Zui Migdal. A sociedade já existia na Polônia desde o século XIX, mas era conhecida como Sociedade Varsóvia, não se sabendo ao certo seu ano de fundação. Mas a organização assumiu o nome de Zui Migdal quando ganhou caráter institucional como uma entidade de filantropia de imigrantes do leste europeu. Seu interesse maior nessa mudança de nome era desassociar o seu centro de atividades econômicas do nome da instituição, já que levava o nome de Varsóvia. Zui significa servo e Migdal, torre. A ideia era passar a conotação de graça, ligada à imagem do servo, e proteção, ligada à palavra da torre. Teorias dizem que adotaram o nome Zui Migdal no momento em que ganharam reconhecimento jurídico em Buenos Aires. Esse reconhecimento veio em 1906, adotando o nome legal como Sociedade de Socorro Mútuo Varsóvia. Supostamente, seu primeiro presidente foi Luiz Migdal, dando o nome da instituição. Mas em fontes oficiais, o fundador da sociedade fora Noé Traumann. Outra teoria sobre a razão para o nome seria que, em Yiddish, língua utilizada pelos judeus europeus, Zui Migdal significaria grande força, fazendo referência à capital polonesa, com forte presença de judeus, sendo uma referência em um idioma que só um judeu entenderia. Em 1927, o inspetor Martim Pérez Estrada passa a relatar as atividades ligadas ao tráfico humano na região portuária do Estuário Platino, e as investigações ganham corpo quando um imigrante polonês, Ganopol Zitniski, que era dono de uma rede de restaurantes da região e relatou que muitos restaurantes e estabelecimentos da região portuária, na verdade, eram uma fachada para encobrir onde os leilões de mulheres aconteciam, e a organização criminosa responsável por aliciar, traficar e prostituir as polacas, essas mulheres judias obrigadas a se prostituir, era a Sociedade de Socorro Mútuo Varsóvia, a Zui Migdal. Investigações e mandatos de prisão começavam morosamente a ser expedidos, permitindo que os cabeças da organização criminosa pudessem fugir para os países vizinhos. Gradualmente, as investidas policiais são paralisadas pelo judiciário, e a Zui Migdal volta às operações, demonstrando seu grau de influência no poder judiciário e em forças policiais. O combate a Zui Migdal volta a ganhar tração em 1929, quando, após as denúncias de Raquel Lieberman, uma das famigeradas polacas escravizadas, é acatada pelo delegado de Buenos Aires, Júlio Alsogaray, que inicia uma ampla investigação, relatando toda a estrutura administrativa da Zui Migdal. Em 1930, o juiz Rodrigues Ocampo assume as investigações sobre a quadrilha de cafetões, e com o apoio do governo de José Félix de Uriburu, então empossado pela Revolução daquele ano, tem ampla liberdade de ação para desbaratar a organização criminosa. Mesmo diante de um governo militar com forte presença católica que impulsionavam as operações, a corrupção promovida pela Zui Migdal era profunda. Um dos casos que melhor exemplificam a cumplicidade do poder público é o da fuga de dois líderes da organização que vieram ao Brasil. Maurício Caro e Zacarias Zitniski foram indiciados pela Justiça de Buenos Aires e no mesmo dia renovaram seus passaportes e embarcaram no vapor La Carreira, que passaram por Montevidéu e teriam como destino o Brasil,
para que então pudessem rumar com destino a Lisboa. A organização já tinha planos de evacuação prontos em caso de operação da justiça ou policial. Não só contavam com toda uma estrutura de corrupção do poder público, como já haviam desenhado rotas de fuga e de tráfico por toda a América do Sul, demonstrando o pioneirismo da Zui Migdal como organização criminosa, mas também acendendo um alerta nas autoridades sul-americanas, que passam a integrar-se para o combate do crime organizado na região. No percurso da fuga, a justiça argentina informou as autoridades brasileiras e a dupla foi detida em 27 de maio de 1930, sendo levados presos ao Rio de Janeiro. Em 10 de junho, 2 policiais argentinos desembarcaram no Rio de Janeiro para levar os 2 traficantes sob custódia. Eram Rafael Zumarraga e Henrique Wilnors. Em agosto, Caro e Zitniski já estavam na Europa. Maurício Caro era amigo de longa data de Zumarraga, que provavelmente liberou a dupla para concluírem a fuga. A repressão à Zui Migdal na Argentina, em 1930, fez com que a organização criasse sucursais em países vizinhos. No Paraná e em Santa Catarina, proliferaram denúncias sobre a atuação da organização criminosa, instigadas principalmente pela presença de jovens imigrantes do leste europeu, já que os prostíbulos da Zui Migdal eram conhecidos pelas mulheres polacas, eram conhecidos como caçadores de carne branca. Em 1932, investigações sobre o desaparecimento de Leonilda Silva Campos, uma estudante de Curitiba, apontou a presença da Migdal. Eles estavam aliciando jovens através de supostas viagens para o ensino de piano em São Paulo. 2 anos depois, em 1934, o jornal Diário da Tarde publicava manchetes denunciando a presença da Zui Migdal em Curitiba. E em 1935, o jornal publicou uma manchete anunciando a prisão de Simon Rubinstein, no Rio Grande do Sul. Ele era um dos traficantes mais notórios da Migdal na Argentina. Rubinstein havia sido preso no Rio Grande do Sul e visto em Curitiba, época em que o periódico do Diário da Tarde denunciava a presença da Zui Migdal no Brasil, no ano de 34. O cafetão estava no Brasil devido ao indiciamento de suas atividades em Buenos Aires, o ligando diretamente à organização de sucursais da Zui Migdal no Brasil. Durante seu período como foragido, um desses braços da Zui Migdal que atuavam no Brasil foi a Askenazin. Rubinstein fugiu da Argentina durante a repressão de 1930, com a ajuda de sua amante, que subornou um homem de nome similar ao dele para se apresentar ao tribunal enquanto ele fugia para o Brasil, sendo então pego pelas autoridades rio-grandenses em 1935. Há um farto registro da presença da Zui Migdal não só na região sul, mas no controle da prostituição do Rio de Janeiro. Um dos casos que mais chama a atenção é o da dupla Maurício Steinberg e Adolfo Fist, amplamente documentado pelo chefe de polícia Frota Aguiar. Maurício Steinberg era de origem alemã, teve uma vida pregressa no leste europeu e fez fortuna em Buenos Aires com o tráfico de escravas sexuais. Ele acabou no Brasil fugindo da Argentina após o golpe militar de José Félix de Uriburu, em 1930. Adolfo Fist era polonês e também havia feito fortuna com o tráfico de mulheres, sendo já ligado à sociedade de Varsóvia ainda quando residia no leste europeu. Sua atuação na Argentina foi ainda mais destacada, sendo presidente da Zui Migdal e sendo apontado como administrador de sinagogas, onde faziam leilões de mulheres traficadas. Fist teria fugido da Argentina ainda nas primeiras levas de investigações sobre a organização criminosa no ano de 1927. Fist e Steinberg teriam se conhecido ainda na Polônia no final do século XIX, indicando que ambos já eram associados à sociedade de Varsóvia antes de migrarem à América. Steinberg teria chegado à Argentina em 1910, onde manteve-se associado ao cafetinato até a repressão em 1930, momento em que ele fugiu para a Espanha. Já Adolfo não se sabe precisar exatamente quando chegou a Buenos Aires.
No Brasil, Fist se fixou no Rio de Janeiro, abrindo inicialmente uma joalheria, a Ferreira e Pérez, que veio à falência, mas ele nunca havia deixado suas atividades relacionadas ao tráfico humano e à exploração sexual, investindo todo o seu dinheiro em um prédio residencial na Avenida Atlântica, em Copacabana. Esse edifício serviria como uma base para o seu negócio de cafetinagem. Em 1930, Fist receberia Maurício Steinberg no Brasil, dando a ele residência e auxílio financeiro. Em 1937, Steinberg seria provisoriamente preso, suspeita de envolvimento em um homicídio. Fora preso em seu palacete em Copacabana, cercado de luxuosidades e de uma limusine, famosa por seus desfiles pelo Rio de Janeiro. Maurício havia aberto uma cafeteria, a Piccadilly, uma fachada para dar continuidade a seus negócios como cafetão e traficante de mulheres. A Piccadilly se localizava na Avenida Atlântica, em Copacabana, com as fontes indicando que esse prostíbulo se encontrava no edifício de Fist, uma vez que se localizava no mesmo endereço e Fist havia ajudado Steinberg quando chegou ao Brasil. A dupla seria desbaratada pelo chefe de polícia Frota Aguiar, que encontraria indícios dos aliciadores durante as investigações do caso Pierrot. Maria Ivone Contanger era uma prostituta com ligações com homens públicos e militares. Seu assassinato se deu em 1937. Especula-se que o crime foi motivado pela tentativa da francesa de manter suas atividades de forma independente, enquanto a prostituição do Rio de Janeiro era comandada pela máfia Migdal, que exigia 50% dos ganhos das prostitutas. A irmã de Pierrot, Lucie Madeleine Contanger, fugiu imediatamente para os Estados Unidos, aumentando as suspeitas de envolvimento na Migdal e chamando a atenção da mídia sobre o caso. No decorrer das investigações, Frota Aguiar recebeu ameaças dizendo que o caso chegaria em indivíduos poderosos. A princípio, o caso não chegou a conclusão alguma, mas havia uma grande reviravolta com um atrito entre os mafiosos. Maurício Steinberg, com recorrência, tomava dinheiro emprestado com Adolfo Fist. O prostíbulo Piccadilly de Steinberg funcionava no edifício de Fist, na Avenida Atlântica, em Copacabana. E Fist, de empréstimo em empréstimo, vinha se queixando e gradualmente vinha exigindo que Maurício passasse as funções administrativas do prostíbulo a ele. O estopim foi em uma discussão onde Steinberg disparou 2 tiros contra Fist, acertando o tórax e a clavícula do ex-presidente da Zui Migdal, resultando na prisão de Steinberg em flagrante. Steinberg foi conduzido à delegacia. Lá, ele delatou Fist e apontou suas relações com a máfia de Buenos Aires, levando o chefe de polícia a interrogar Adolfo, que não consegue justificar o seu patrimônio acumulado. Frota Aguiar já havia investigado Steinberg por conta do caso Pierrot. Agora, os depoimentos davam à polícia a dimensão da rede de prostituição e as ligações diretas com a Zui Migdal. O jornal À Noite conseguiria uma entrevista com Maurício na cadeia, que nega sua associação com o caso Pierrot. E posteriormente, com a dupla presa, o delegado Frota Aguiar colocaria Fist e Steinberg em ambientes privados para captar suas conversas e tentar extrair provas de suas atividades e mais pistas sobre a atuação da Zui Migdal no Brasil. Nestas supostas conversas, se teria obtido afirmações por parte de Steinberg, que Adolfo fora por vezes presidente da Zui Migdal, e dava a entender que esta controlava a cafetinagem no Rio de Janeiro, ligando-se ao caso Pierrot. Após 5 meses de prisão, a dupla seria extraditada, onde seguiriam com seus negócios na Europa. E no pós-guerra, indícios apontam que Steinberg voltaria com as suas atividades no Brasil e na Argentina. Esse vídeo foi um breve recorte da Zui Migdal na Argentina e de sua atuação no Brasil, tendo um foco nas lideranças em que foi possível documentar sua atuação, ficando implícito que, levando em consideração a complacência das autoridades sul-americanas,
Seu raio de atividades detinha um escopo muito maior do que o que a gente pode verificar documentalmente. As esparsas fontes que documentam a vida das lideranças em Buenos Aires dão uma dimensão muito maior da organização em cenário internacional, uma vez que a Sociedade Varsóvia tinha seu centro de operações no leste europeu, com o rapto de judias asquenazes, sem delimitar ao certo todos os destinos dessa rede de tráfico humano. Outro aspecto importante a se observar é que suas lideranças nunca foram realmente presas, voltando à atuação no pós-guerra. E com os materiais à disposição hoje, é impossível delimitar qual foi a evolução da Zui Migdal historicamente. Isso é, sua conexão com as redes de tráfico humano existentes ainda hoje e com amplas rotas que se conectam ao Oriente Médio. Na realidade, é uma assustadora toca de coelho, que quanto mais você mexe, mais conexões você encontra com as redes de tráfico humano do passado e do presente. Talvez a Zui Migdal nunca tenha encerrado suas operações de fato. Enfim, chegamos aqui a um caso inconclusivo. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem um gostei, cogitem se inscrever no canal e se quiser ajudar, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Tem a opção de ser membro aqui do canal com conteúdos exclusivos e também tem a chave Pix na descrição do vídeo, caso você queira fazer uma colaboração única. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.